Cristo. E nesse texto que nós lemos em Lucas, no capítulo 5, ele descreve um milagre que ficou conhecido como a pesca maravilhosa. Lucas 5, no versículo 1, está escrito assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Irmãos, antes de Cristo fazer um milagre em sua vida, primeiro você tem que ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente querendo milagre, desejando milagre, mas todas as vezes que Deus quiser fazer um milagre em tua vida, primeiro Ele vai fazer você ouvi-lo, ou ouvir a palavra. O texto que nós lemos diz: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Aqui nesse texto já tem algo que para nós hoje em dia é bem difícil. As multidões, elas se apertavam para ouvir a palavra. E eu acho interessante como Jesus, ele trabalha com um padrão. Aqui, antes do milagre da grande pesca, ou da pesca maravilhosa, primeiro ele prega. Antes do milagre, primeiro ele prega. Hoje em dia nós vemos as coisas um pouco mudadas. Tem canto, tem louvor, nada contra, tem testemunho, tem tudo menos palavra. Mas com Jesus, primeiro ele prega, depois vem milagre. Primeiro ele prega, depois acontecem sinais. Primeiro é a palavra. Você pode ver isso até no Evangelho segundo escreveu Mateus, quando tem o Sermão do Monte. No capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus, vendo a multidão, ele sobe ao monte, assenta-se e começa a ensiná-los. Ele prega o sermão do monte. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, pregação. Mateus capítulo 7, pregação. Depois que ele prega Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, aí vem o milagre em Mateus capítulo 8. Porque com Jesus primeiro vem mensagem, depois vem o milagre. Primeiro vem a palavra, depois vem o milagre. E aqui não é diferente. A multidão o aperta para ouvir a palavra de Deus. E Lucas é cirúrgico quando diz: e estava ele junto ao lago de Genezaré. Irmão, tem coisas na Bíblia que parece que não tinha necessidade de escrever. Mas por que Lucas escreveu até onde ele estava? Porque o milagre que Jesus quer fazer é de multiplicação, é de grande pescaria. Ora, irmão, se Jesus quer fazer uma grande pescaria, para onde ele vai? Para a beira ou para junto do lago de Genezaré. O que isso nos indica? Que Jesus procura o lugar adequado. Ora, irmão, se Jesus quer fazer ou efetuar uma grande pescaria, Jesus ia para o deserto. Se Jesus quer operar uma grande pescaria, ele ia para o meio de um bosque. Ora, irmão, como Jesus ele quer operar uma grande pescaria, ele vai para onde tem água. E para onde tem peixe, porque mesmo ele sendo Deus, ele age com lógica. Ele procura o lugar adequado, ele procura o lugar certo. O nosso problema é que às vezes nós queremos um grande milagre, mas estamos no lugar errado. Queremos um grande milagre, mas estamos no lugar errado. E Cristo, ele vai para junto do lago de Genezaré, porque o milagre que ele tem para realizar é uma grande pescaria. Então aprenda a estar no lugar certo. Aleluia. Versículo 2 diz: e viu estar dois barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Eu acho isso aqui muito interessante, os detalhes que Lucas coloca, que eles estavam lavando a rede. Alguém pode perguntar por que é importante esse detalhe? Irmãos, às vezes nós estamos como Pedro, passamos a noite inteira esperando um milagre e ele não vem. Alguém poderia perguntar por que Jesus demorou para chegar? Alguém poderia perguntar por que Jesus demorou para fazer o milagre da grande pescaria? Talvez porque faltava a eles lavarem as redes. Irmão, tem muita gente esperando um milagre com as redes sujas.
Tem muita gente esperando um grande milagre de multiplicação de peixes ou de grande pescaria, mas nunca lavou a rede. Observe que Jesus ele chega no momento exato em que as redes estão limpas. Eu poderia até dizer, se eu estivesse no lugar do Cristo, rapaz, eles passaram a noite inteira sem pescar nada, então as redes estão limpas. Mas Jesus, ele só chega quando a rede já foi lavada. Porque às vezes, para o milagre de Deus acontecer na nossa vida, nós precisamos lavar as nossas redes. Quer grande pescaria, mas não quer lavar as redes. Quer um grande milagre, mas não quer desgaste. Jesus é interessante, irmãos, até no seu modo de operar. Por quê? Porque Jesus, ele espera aquilo que nós não gostaríamos de esperar. A lógica era Jesus ter chegado de madrugada mesmo. Porque, irmãos, imagine a cena. Eles pegando a rede, lançando no mar. Puxa, e ela vem vazia. Joga de novo. Puxa, ela vem vazia. Eles passaram a noite tentando pescar. Joga de um lado, joga de outro, joga na frente, joga atrás. E onde Deus estava? Deus estava observando. Aonde Deus está, que demora tanto? Deus estava observando. Eles tentaram a noite inteira. Quando amanheceu, eles desistiram. Quando eles desistem, eles estão no alto mar, eles decidem ir para a beira da praia. Eles vão para a beira da praia. Quando chegam na beira da praia, descem do barco, puxam o barco para a terra e vão lavar as redes. Parece que Cristo fica olhando e esperando eles fazerem todas essas coisas. Quando Cristo chega, eles estão com as redes lavadas, o barco já está na terra. Aí Jesus chega. No versículo 3 diz: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Irmão, tem horas que Jesus ele parece meio estranho, porque se eu fosse Jesus, ou estivesse no lugar de Jesus, antes de eu entrar no barco, primeiro eu dizer: Pedro, me empresta o teu barco. Mas o texto já vai dizendo que Jesus entra em um dos barcos, e olha para Pedro e diz: Pedro, me empresta o teu barco, afasta-o da terra. Irmãos, eu não sei você, mas sendo sincero, eu ia responder para Jesus: Senhor, eu estou cansado, eu trabalhei a noite inteira, já está dia, estou cansado. Hoje em dia prevalece a ideia de que Deus entende, não é isso? Irmão, Pedro não veio para o culto, eu estava cansado. Deus entende. Irmão, Pedro não fez isso, eu estava cansado. Deus entende. Irmão, Pedro trabalhou a noite inteira. Será que Pedro estava cansado? Ele estava morto de cansado. De manhã, puxa o barco para a praia, tira a rede do barco, começa a lavar a rede. Quando tudo já está acabado, Jesus chega e diz: Pedro, volta para o mar. Eu acho mais interessante em Jesus é que Jesus, ele não barganha com os discípulos, porque nós temos a mania de barganhar com os crentes. Venha para o culto para você ser abençoado, venha para a igreja que Deus vai abençoar, venha para cá, me sirva que eu vou te abençoar. Mas Jesus não barganha com Pedro. Jesus podia dizer: Pedro, me empresta teu barco, que tu vai ter uma grande pescaria. Mas Jesus não disse. Jesus podia dizer: Pedro, se tu me servir, a bênção vai ser muito grande. Mas Jesus não diz. Jesus simplesmente entra no barco, que era o de Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Jesus está dentro do barco e diz: Pedro, afasta esse barco da terra. Pedro olha para Jesus dentro do barco, a rede lavada. Pedro simplesmente pega a rede, põe dentro do barco de novo e empurra o barco para dentro da água.
Eu torno a dizer, às vezes Jesus faz coisas que eu fico assim admirado, porque eu, primeiro que eu pediria ao barco, Pedro, me empresta o barco. Se ele me emprestasse, eu ia dizer, Pedro, eu vou empurrar o barco com você para dentro d'água. Mas Jesus não. Jesus primeiro entra no barco e pede para Pedro empurrar. Talvez se fosse outro pescador, ele ia dizer, rapaz, esse homem é cara de pau. Ele entra no barco sem pedir, pede para ele empurrar e nem vinha ajudar a empurrar, que é quem empurra só. Só que Pedro, quando vê o Cristo no barco dele, irmãos, entendam que a Bíblia diz que ele entrando num dos barcos, havia outros barcos, mas Jesus escolheu de Pedro. Irmão, Jesus poderia usar o barco de outra pessoa, mas Jesus escolheu de Pedro. E você precisa ser sensível para entender que no meio de tantos crentes, no meio de tantas pessoas, ele poderia escolher outras pessoas, mas Deus escolheu você. No meio de tantas casas, ele podia escolher outra, mas ele escolheu a sua. No meio de tantos pregadores, ele poderia escolher outro, mas ele escolheu você. No meio de tantos ministros ou ganhadores de alma, ele poderia escolher outros, mas ele escolheu você. Então, quando ele chamá-lo, seja sensível. Se Pedro olhasse para o cansaço dele, ele não iria. Por que muitos crentes não vêm à igreja? Porque olham para o seu cansaço. Por que Pedro serviu a Cristo? Porque ele olhou para o Cristo. Ele empurra o barco para dentro da água, entra no barco. Quando chega lá dentro, parece que eu olho Jesus dizendo, Pedro, só até aqui está bom. O texto é a pesca maravilhosa, mas Jesus não vai logo até o fundo do mar para executar a pesca maravilhosa. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que eu afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Irmão, quando Simão Pedro afasta o barco da terra, Jesus se assenta e começa a pregar. Até agora ele não tinha dito nada para Pedro do que ia fazer. Ele apenas entrou no barco e pediu para Pedro sair da terra. Eu fico imaginando Pedro dizendo assim, o que será que esse homem quer? Quando Cristo começa a pregar, eu fico imaginando Pedro ouvindo a mensagem. E eu vou dizer de novo, Pedro passou a noite inteira trabalhando, estava cansado. Às vezes você vem para um culto desse e sente sono. Será que Pedro não sentiu sono? Ele sentiu. Ele estava cansado. Mas você não vê Pedro murmurando. Você não vê Pedro se queixando. Você não vê Pedro reclamar. Ele permanece lá, ouvindo a mensagem. E é interessante que quando você olha para essa cena, fica aparecendo uma igreja. Perceba, Jesus entra no barco e entra no mar, não muito fundo, na beira. Quando ele chega um pouco afora da terra ou dentro da água, ele começa a pregar. O barco é semelhante a um púlpito. O mar é como se fosse esse altar. E a terra onde a multidão está é como se fosse a área da igreja. Ali é como se fosse uma igreja e Cristo tivesse dividido em lugar santo e lugar santíssimo. Ali é como Cristo tivesse feito aquele ambiente parecer como lugar do santíssimo lugar. Ele está agora em um lugar separado, o povo dali para diante, dali para trás e ele para frente. E Pedro fica parecendo um dirigente do culto, alguém que está controlando o barco. Por quê? Porque Cristo está pregando e ele está controlando o barco para o Cristo pregar. Pedro controla o barco, Cristo está pregando e a multidão está ouvindo a palavra. E até agora, Cristo não falou que ia fazer milagre, ele não anunciou que ia fazer milagre, ele não anunciou grande pescaria. A multidão está lá por quê? Porque o povo está com sede de ouvir a palavra. Apertava a multidão para ouvir a palavra.
uma geração que quer milagre, mas não quer ouvir palavra. A geração que recebia milagres era a mesma geração que parava para ouvir a palavra. Pedro, ele presenciou e ele recebeu uma grande pescaria, porque ele foi sensível à voz de Jesus, para mesmo estando cansado, mesmo estando fatigado, ele para ouvir a palavra. Pedro está com sono, mas para ouvir a palavra. Pedro está exausto, mas ele para ouvir a palavra. Aleluia. Cristo não negociou com Pedro, dizendo: Pedro, se tu vier, a bênção vai ser grande na tua casa. Ele não negocia, ele apenas chama Pedro. Escute o que eu vou lhe dizer. Jesus, ele não vai negociar com você. Faz a minha obra, que se tu fizer, a bênção vai ser grande. Ele não vai negociar. Faz a minha obra, que tu vai ver o teu negócio crescer. Ele não vai negociar com você. Faz a minha obra, que eu vou abrir todas as portas. Cristo não vai negociar com você. Ele primeiro te chama, e se você tiver sensibilidade, você obedece. Glória a Deus. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. A multidão está ouvindo a mensagem e Jesus está pregando. No versículo 4 diz: e quando acabou de falar, olha, irmão, se Jesus estava ensinando, quando a Bíblia diz que quando ele acabou de falar, é a mesma coisa de dizer, e quando acabou de pregar, ele disse a quem? A Simão. Observe que Jesus está pregando para o povo. Quando a mensagem acaba, ele vira para Simão e fala algo para Simão. Quando a mensagem acaba para o povo, ela não acaba para Simão, ele continua tendo uma mensagem para Simão. E a mensagem para o povo, como estou dizendo, era para todos ouvirem, mas a mensagem para Simão era específica. Jesus está dizendo: Pedro, faze-te ao mar alto. Eu acho interessante que quando Jesus entra no barco de Pedro, a primeira coisa que ele diz para Pedro é: Pedro, sai da terra. Essa frase é simples, mas eu acho ela tão importante, porque tem muita gente que quer viver uma vida de milagres, mas ele vive na terra. Ele está pensando em ganhar dinheiro, ele está pensando em prosperar, ele está pensando nas coisas daqui. E não é pecado pensar em ter apartamento, ter casa, ter carro. Não é pecado você pensar em ter família, mas ele está preso na terra. Então Jesus disse para Pedro: Pedro, sai da terra. Pedro passou a noite inteira lutando para ganhar o sustento. Pedro passou a noite inteira pensando em ganhar o que comer. Pedro passou a noite inteira pensando em ganhar o que ele ia vender. Então Jesus tem que dizer para ele: Pedro, sai da terra. Faze-te ao mar alto. Quando Pedro sai da água, começa a mensagem. Pedro, agora que ouviu a ordem de Jesus de sair da terra, agora estava ouvindo a mensagem. Depois que ele ouve toda a mensagem, Jesus tem uma mensagem para ele dizendo: faze-te ao mar alto. Olha, irmão, Pedro passou a noite inteira no mar alto. Aí Jesus manda ele voltar para o mesmo lugar onde ele estava. Tem muita gente que diz assim: eu vou sair dessa igreja. Por quê? Porque aqui não vou crescer. Eu vou sair dessa igreja. Por quê? Porque aqui eu não vou sair do lugar. Mas o problema não era o lugar, era o tempo. Pedro passou a noite inteira lá, mas Jesus não mandou ele sair. Jesus mandou fluir e voltar, porque o milagre de Deus tem tempo e hora para acontecer na tua vida. É verdade. Aleluia. Disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as tuas redes para pescar. Olha, irmão, Pedro passou a noite inteira fazendo isso. Tem gente que está desanimado de orar. Eu já orei demais, eu cansei. Mas Jesus não está mandando Pedro fazer algo diferente. Existem pessoas procurando inovações. Existem pessoas procurando outros conselhos.
Mas o conselho de Deus para você nesta noite é que continue fazendo a mesma coisa que você já estava fazendo. Porque o problema, o teu e o de Pedro, não era o dar, é o ter. Só que Pedro, ele é maravilhoso porque ele não questiona, ele não pergunta, ele não retruca, ele simplesmente obedece. Alguém já disse, irmão, qual era a grande diferença? Pedro passou a noite todinha no mar e não pescou. Por que que teve milagre na segunda vez? É simples. Porque quando ele passou a noite inteira pescando, Jesus não estava no mar. Quando ele foi a segunda vez, Jesus estava no mar. Às vezes o grande diferencial para que o milagre aconteça nas nossas vidas é Jesus entrar no mar. É Jesus entrar na casa, ou Jesus dar a ordem. Eles ouvem a ordem de Deus, Pedro ouve a ordem de Deus, e ele vai ao mar alto. No versículo 5, Pedro diz: Mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada nós apanhamos, mas segundo a tua palavra, ou sob a tua palavra, eu lançarei a rede. Irmãos, o grande diferencial das nossas vidas é dar ouvidos à voz de Deus, é dar ouvidos à palavra de Deus, é ouvir aquilo que Deus nos está falando, ou fazer as coisas porque está escrito. Pedro disse: Senhor, eu trabalhei a noite inteira e nada eu apanhei, mas já que o Senhor está dizendo, eu vou fazer. Existem horas que Deus nos manda fazer coisas que a gente já fez e não deu resultado. Mas quando Deus mandar você fazer, não faça pelo resultado, faça porque Ele te mandou. Não faça para ver, faça porque Ele mandou. O versículo 6 diz: então fazendo assim, ou seja, ouvindo a voz de Deus, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhes as redes. Quando Pedro decidiu ouvir a voz de Jesus, foi ao mar, lançou a rede, houve uma grande colheita, colheram uma grande quantidade de peixes, que a rede estava para romper-se. E eu acho muito interessante isso daqui. Irmãos, alguém me responda, por favor. Será que Jesus não sabia o tanto de peixe que aquela rede suportava? Sabia. E por que Jesus manda mais rede do que a rede podia ou estava perto para suportar? A Bíblia diz que rompia-se a rede, ou que as redes estavam próximas de romper. No versículo 7 diz: eles foram e encheram ambos os barcos. Olha, irmão, quem lavou as redes? Pedro. Jesus usou o barco de quem? De Pedro. Quem ouviu a palavra? Pedro. Quem obedeceu a ordem de Jesus? Pedro. Mas quando o milagre vem, não é só Pedro. Irmão, escute o que eu vou dizer. Deus, Ele não faz milagre só para você. Em toda a história da Bíblia, Ele não faz milagre só para uma pessoa. Um dia Deus decidiu honrar José, filho de Jacó, e o colocou sobre o governador do Egito. Quando ele estava lá, ele disse: Faraó, minha família está vindo. Faraó disse: traz toda a tua família. José trouxe toda a sua família, pegou os irmãos dele, colocou sobre maiorais. Por quê? Porque Deus nunca faz milagres só para ti. Um dia Daniel foi exaltado na Babilônia, e ele se tornou líder. E ele disse para Nabucodonosor: olha, eu tenho 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, dá para trabalhar no teu reino. Aí o rei disse: manda os chamar. Deus não revelou, Deus não mandou e Deus não disse.
Daniel indicou. Por quê? Porque o dia que Deus fizer milagre na sua vida, não é só para você. Deus faz milagre na sua vida para Ele começar a partir de você. Não é para Ele parar em você, é para Ele continuar em você. Todas as vezes que Deus faz milagre na vida de alguém, é para um milagre continuar a partir de você. Glória a Deus. O milagre foi grande, por quê? Porque o milagre não era só para eles. Tem gente que quando ele está na luta, a luta é para todo mundo. Ora por mim, intercede por mim, clama por mim. A luta dele é para todo mundo. Quando a vitória vem, a vitória é só para ele. Se puder, nem testemunha, principalmente se for dinheiro. Mas milagre nunca é para terminar em você. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhes as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, que fossem ajudados. Irmãos, o milagre foi tão grande, que até quem não empurrou o barco com Jesus, até quem já estava do outro lado, até quem já tinha desistido, veio para desfrutar do milagre que Jesus tinha feito para Pedro. Porque o milagre que Deus faz não pode parar em você, ele tem que continuar através de você. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Irmão, olha uma coisa: milagre não é para você ser famoso, milagre não é para pregador ter agenda, milagre não é para você ser conhecido, milagre é para você reconhecer o seu pecado. Ou seja, eu não sou digno, ele fez porque é bom. Pedro acabou de receber um grande milagre. Ele podia dizer: Deus fez porque eu sou bom. Se Deus abençoe é porque eu sou bom. Se Deus me abençoe é porque eu mereço. Se Deus me abençoe é porque eu oro. Tem gente que diz assim, né? Bom, Deus fez um milagre porque eu orei muito. Pedro não. Pedro imediatamente depois do milagre reconhece o seu pecado. Ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. O milagre que Jesus fez para Pedro, no barco de Pedro e diante de Pedro, não fez Pedro se achar merecedor, fez Pedro se achar pecador, ou reconhecer o seu pecado. E ele não chama Jesus mais para perto, ele pede para Jesus ir para mais longe, dizendo: te ausenta de mim, porque eu sou pecador. No versículo 9 diz que é porque o espanto se apoderou dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, de João, filho de Zebedeu, que era um companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu serás pescador de homens. Glória a Deus. Jesus, ele convida Pedro para testemunhar uma grande pescaria. Mas Jesus fala com ele: olha, esse milagre de grande pescaria não é para tu entender que eu vou te prosperar na área da pescaria. Não, porque Pedro, como pescador, podia pensar: se ele fez esse milagre da pescaria, eu vou ser o maior pescador dessa região. Mas ele não pensou em prosperidade financeira. Cristo está dizendo: eu fiz esse milagre, não é para te pensar em ser empresário. Eu fiz esse milagre, não é para tu ser o maior pescador dessa região. Eu fiz esse milagre, não é para tu ter uma empresa com a frota de barcos. Eu fiz esse milagre para você entender que quando eu te levar pelos confins da terra, eu vou suprir todas as tuas necessidades. Não vai faltar o peixe, não vai faltar o alimento. E aquilo que você passou a noite inteira tentando, sem conseguir, eu te dou na hora que eu quero. Eu te banco, eu te sustento, eu te mantenho, eu é que faço a pescaria. Tu é bom pescador, tu tem barco,
você entender que eu estou chamando você para uma obra e que você não precisa ter medo, porque o peixe não vai faltar na tua mesa. Aleluia. Versículo 11 diz: e levando os barcos para a terra, escute isso aqui, deixaram tudo e seguiram. Ora, irmão, Jesus acaba de multiplicar peixes, houve uma grande pescaria, os barcos estão cheios de peixe, mas a Bíblia diz que eles deixam tudo lá. Eles deixaram tudo lá. Oh, Deus. Será que é porque eles não reconheceram o milagre de Jesus? Pelo contrário, é porque eles entenderam: o Cristo que fez esse milagre não vai me desamparar. O Cristo que fez esse milagre não vai me deixar faltar. O Cristo que fez esse milagre não vai deixar passar necessidades. O Cristo que fez essa grande pescaria não vai deixar faltar coisa nenhuma. E eles simplesmente abandonam tudo lá e seguem a Cristo. Glória a Deus. Até o milagre que Cristo fez, eles deixaram lá. Até a multiplicação que Cristo fez. Porque tem pessoas, irmãos, que deixam o Cristo, mas não deixam o milagre. Eles deixaram o milagre, mas não deixaram o Cristo. Que você entenda: quem você não pode deixar é o dono do milagre e não o milagre. Deus, ele faz milagres na sua vida para você confiar nele. Não é para você ficar dependente de milagres, mas para você entender que independente da adversidade que você passar, ele te mantém, ele te sustenta, ele supre e ele faz. Que Deus em Cristo nos abençoe para a glória e honra do Senhor. Amém. Vamos ouvir mais um louvor como o evangelista Milton. Logo após estaremos agradecendo ao Senhor nosso Deus. Adore a Deus, exalte a Deus. Nós estamos na presença do Senhor nosso Deus.